Deus em Cristo seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Deus cumpre o seu propósito na vida desta pessoa. Esta pessoa que Deus tinha este propósito para cumprir é este irmão que vos fala através destas mensagens escritas e gravadas em CDs. O mesmo ministério que Deus deu ao profeta Ezequiel, deu a este irmão que vos fala através destas mensagens. Este ministério esteve oculto até um tempo determinado por Deus. Para tudo Deus tem o seu tempo determinado. Chegou o tempo determinado por Deus para ele levantar na terra mais um dos seus atalaias para revelar segredo dos céus, que estava guardado no tesouro de Deus para ser revelado nos últimos tempos, antes de tocar a última trombeta. Ser um atalaia de Deus nesta terra não é uma escolha própria. Ninguém ou nenhuma pessoa que foi um atalaia de Deus pediu para ser atalaia de Deus. Ezequiel não pediu para Deus para ser o seu atalaia. Deus é quem escolhe os seus atalaias aqui na terra. Jamais eu pensei em ser um atalaia de Deus nesta terra. Deus cumpriu o seu propósito na vida deste pequeno servo e escolheu o irmão Ferreira para ser o seu atalaia no século XXI, terceiro milênio. Deus deu um ministério a este irmão, não para fundar mais uma religião aqui na terra. Muitos irmãos já me incentivaram para abrir uma igreja, para eu liderar. Jamais eu vou abrir uma igreja para eu liderar. Foi uma coisa que eu pedi a Deus, que não permitisse que ganância e avareza viessem ocupar o meu coração. Posso dizer sem medo de estar fazendo julgamento precipitado. Todas estas religiões que foram fundadas dos anos 1970 para cá, todas sem exceção, os seus fundadores são avarentos e gananciosos. O amor é profundo às riquezas terrenas e desprezam as riquezas celestiais. Estas religiões que foram fundadas dos anos 1970 para cá são empresas evangélicas, são comércio de almas humanas na terra. A apostasia foi uma profecia de Paulo, e esta profecia veio a se generalizar na terra dos anos 1970 para cá. Deus tem levantado os seus atalaias na terra para combater as apostasias na terra. Muitas pessoas não sabem o que é apostasia, pensam que a apostasia não é uma coisa gravíssima, mas na realidade, a apostasia é uma coisa gravíssima, é grave na presença de Deus. Os povos da terra nunca imaginaram a gravidade da apostasia diante de Deus, o nosso Criador. A apostasia é uma das coisas abomináveis diante de Deus, o nosso Criador. Vamos tomar como base um ponto das Escrituras para falarmos o que é apostasia e a sua gravidade aqui na terra. Veja 1 Timóteo 4:1-2, 2 Tessalonicenses 2:1-12. Paulo disse em 1 Timóteo 4:1-2: mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e tendo a sua própria consciência cauterizada. Em 2 Tessalonicenses 2:1-12, Paulo diz que de modo algum o Senhor Jesus Cristo virá antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que vai se levantar contra as santas palavras do Senhor Jesus Cristo e vai se assentar no lugar de Deus, querendo parecer Deus. Para muitos religiosos, todos os homens que sobem nos púlpitos das igrejas, para eles é um Deus. E tudo que o líder falar, os seus fiéis recebem como se Deus estivesse falando para eles. Muitos religiosos, quando têm uma necessidade de alguma coisa, seja material ou espiritual, vão buscar respostas para as suas necessidades nos púlpitos das igrejas, como se o pregador fosse um Deus. Como fica aquelas palavras de Paulo em 1 Timóteo capítulo 2:1-5? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É por isso que tem muitas religiões, ou muitos religiosos quebrando a cara, tomando prejuízos grandes aqui na terra, porque deixam de buscar conselho nas Escrituras e em Deus,
para buscar conselho nos homens. Só quem tem bons conselhos para nós é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o mediador entre nós e Deus. Os homens que estão nos púlpitos das igrejas mais erram do que acertam. Muitos religiosos não sabem o que aconteceu com Herodes, porque os povos exaltaram ele como um Deus. Veja o que aconteceu com Herodes. Morreu comido de bichos, porque aceitou que os povos lhe glorificassem como Deus e não como homem. Veja Atos 12, 20 a 23. Veja que tem muitas igrejas que o líder é como um Deus para os seus fiéis. Quando o líder sobe no púlpito, os fiéis dizem glória a Deus. Por que darem glória a Deus na hora do líder subir no púlpito? Porque para os fiéis o líder que vai subindo no púlpito é um Deus para eles. E por isso dão glória ao seu Deus. O líder é para dizer para os seus fiéis o mesmo que Pedro disse para os seus ouvintes naquele tempo. Eu sou o exemplo do rebanho. Será que podemos confiar nos líderes religiosos como exemplo do rebanho? Eu estou procurando uma igreja que não tenha deixado as apostasias entrar dentro dela. Você talvez me diga, a minha igreja não tem apostasia dentro dela. Quem diz que dentro da sua igreja não tem apostasia é porque vocês não sabem o que é apostasia. Se vocês soubessem o que é apostasia, vocês não diziam que na sua igreja não tem apostasia. Vou lhe fazer uma pergunta. Aquilo que era pecado no passado, hoje não é mais pecado? Agora nós vamos entrar na área das apostasias dentro das igrejas do século XXI. Em mais de 90% das igrejas do século XXI, aquilo que no passado era pecado, hoje no século XXI não é mais pecado. Vamos dar alguns exemplos do que no passado era pecado e hoje não é mais pecado? No passado o divórcio era pecado, hoje o divórcio não é mais pecado. No passado mulher vestir calça comprida era pecado, hoje as mulheres vestir calça comprida não é mais pecado. No passado a mulher cristã se maquiarem era pecado, hoje as mulheres cristãs se maquiarem não é mais pecado. No passado as mulheres cristãs cortaram os seus cabelos era pecado, hoje as mulheres cristãs cortaram os seus cabelos não é mais pecado. No passado as mulheres cristãs vestirem roupas transparentes, mostrando a cor das suas peças íntimas, era pecado. Hoje não é mais pecado as mulheres cristãs mostrarem a cor das suas peças íntimas. No passado tinha um ajuste nas vestes das mulheres cristãs, que era em cima do joelho ou abaixo do joelho um pouquinho. Hoje não tem mais ajuste nas vestes das mulheres cristãs. Elas se vestem da maneira que elas quiserem. E o líder não pode dizer nada contra as vestes das mulheres cristãs hoje. Tudo isso no passado era pecado, hoje não é mais pecado. Nada disso. Não tem mais ajuste nas vestes das mulheres cristãs. As mulheres cristãs é quem escolhe como querem se vestir. No passado era pecado um líder religioso se vestir short ou blusa sem manga. Hoje não é mais pecado um líder religioso vestir short ou blusa sem manga. No passado era pecado uma jovem ter relação com o jovem antes do casamento. Hoje não é mais pecado o jovem ter relações com a jovem antes do casamento. No passado os religiosos acreditavam nas escrituras como inspiração divinas. Hoje os religiosos não acreditam mais nas escrituras como inspiração divinas. No passado os religiosos liam as escrituras. Hoje os religiosos não lêem mais as escrituras. No passado os religiosos aceitavam a correção das escrituras. Hoje não aceitam mais a correção das escrituras. 99% dos religiosos do século XXI não acreditam mais nas escrituras como inspiração divinas. Sabe por que os religiosos não aceitam mais as escrituras como inspiração divinas? A culpa está nos seus líderes. Os religiosos não aceitarem mais as escrituras como inspiração divina. A culpa está nos seus líderes. Se os líderes religiosos não acreditam nas escrituras como inspiração divina, como os seus fiéis vão acreditar? Se os fiéis só creem em tudo que o seu líder religioso ensina para eles, então está o ponto fundamental, porque os fiéis não acreditam nas escrituras como inspiração divinas. No passado os líderes doutrinavam seus fiéis com base nas escrituras. Hoje os líderes religiosos não creem mais nas escrituras como
regra de fé e conduta cristã. Quando os líderes religiosos acreditavam nas Escrituras como inspiração divinas, eles abriam as Escrituras em Deuteronômio 22:5 e pregavam para os seus fiéis que as irmãs não podiam vestir calça comprida, porque calça é veste de homens e Deus abomina o vestuário do homem na mulher. Hoje não é mais abominação a mulher se vestir de vestuário de homem. Para os líderes religiosos, Deus abominava o vestuário do homem na mulher. Hoje, Deus não abomina mais o vestuário da mulher do homem e nem do homem na mulher. Neste caso, Deus mudou e não existe mais pecado na terra. Todos vão ser salvos. Ninguém vai para o inferno de fogo. Todos vão para os céus. Será que as Escrituras ensinam assim? As Escrituras ensinam totalmente o contrário das lideranças religiosas do século XXI. Temos ou não temos razão em dizer que mais de 90% dos religiosos do século XXI escancararam as portas das suas igrejas para as apostasias entrar dentro delas e fazer moradas? Os espíritos dos demônios fizeram um pacto com as religiões do século XXI. Os líderes religiosos dizem que tiveram revelações para mudar os bons costumes das igrejas. No passado, pregavam a verdade com base nas Escrituras. Aonde estão os costumes dos santos das igrejas do passado? Aonde estão os vestuários dos santos das igrejas do passado? Aonde está a simplicidade das santas e dos santos das igrejas do passado? Aonde estão os costumes santos das igrejas do passado? Aonde está a doutrina das igrejas do passado? Aonde estão os homens e as mulheres que temiam a Deus nas igrejas do passado? Os que ainda não partiram para a eternidade estão sofrendo dentro das igrejas dos pastores apostatas. Hoje, no século XXI, quem não aderia às apostasias nas igrejas ficam sentados nos púlpitos das igrejas sem oportunidade de pregar. Por quê? A pregação do passado não tem mais lugar nas igrejas do século XXI. Quem quiser ver o filme Ao Vivo e a Cores das religiões do século XXI, faça um filme das profecias de Paulo, Pedro e Judas. Vejamos 1 Timóteo 4:1-2, 2 Timóteo 3:1-9, 2 Timóteo 4:1-4, Judas 1:3-19, 2 Pedro 2:1-22. Estes homens de Deus já estavam vendo no seu tempo, há quase 2000 anos passados, estas igrejas do século XXI, no terceiro milênio. Não podemos ter bons tempos na terra, hoje no século XXI, com tantas desobediências dos religiosos à santa palavra de Deus. As apostasias estão se alastrando na terra dentro das religiões do século XXI, do terceiro milênio. As igrejas que no passado eram conservadoras das santas doutrinas de Deus, hoje estas mesmas igrejas que eram conservadoras das santas doutrinas de Deus, estão abrindo as portas para as apostasias entrar dentro delas. Pobres líderes religiosos não sabem o que vem a ser apostasia e por isso deixam as apostasias entrar nas suas igrejas na maior cara de pau, porque não sabem o que é apostasia. Será que os líderes religiosos não sabem o que é apostasia? Sabem sim o que é apostasia, porque eles conhecem as escrituras de cor salteado. Como é que quem conhece as escrituras não sabe o que é apostasia? Todos os líderes religiosos que conheceram as escrituras sabem o que as escrituras proíbem e o que as escrituras não proíbem. E não obedecem às escrituras para fazerem o que as escrituras ensinam. E só fazem tudo ao contrário. São uns rebeldes e apostatas. Pedro chamou estes apostatas que no passado conheceram as santas doutrinas do Senhor Jesus Cristo e hoje não ensinam mais a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo, para ensinarem doutrina de demônios. Os tais são comparados com cães e porcos. Melhor não terem conhecido a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo do que conhecerem, pisar com os pés e jogar para trás das costas, como se nunca tivessem conhecido a santa doutrina da verdade. E hoje está pregando a doutrina da mentira, a doutrina da libertinagem para os seus fiéis. Vejam, amados ouvintes, o tamanho das apostasias de mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI. No passado era pecado os crentes apoiarem a política.
Porque diziam os líderes religiosos que a política é do mundo e o mundo jaz no maligno. Se a política é do mundo e o mundo jaz no maligno, isso quer dizer que quem se associasse com a política estava se associando com o maligno. Neste caso, para os líderes religiosos do passado, a política era maligna. Quem sabe me responder a porcentagem de igrejas evangélicas hoje no século XXI que não é associada com a política? Conheço uma das maiores igrejas evangélicas aqui no nosso país brasileiro, que no passado não se apoiava política nas suas igrejas. Hoje é uma das maiores igrejas evangélicas que está dando o maior apoio aos políticos nos púlpitos das suas igrejas. Isso é apostasia. No passado a política era maligna e hoje a política é de Deus. Para estes líderes religiosos que estão apoiando a política nas suas igrejas, Deus fez uma aliança com o seu inimigo. Neste caso, para os apostatas, Deus e Satanás não são mais inimigos, agora são bons amigos. Para os líderes religiosos apostatas, Deus está dando apoio aos políticos nos púlpitos das suas igrejas. Será que o Deus verdadeiro apoia os apostatas ou a apostasia nas igrejas evangélicas? Realmente, os apostatas têm razão. O Deus deste século apoia os políticos nos púlpitos das suas igrejas, supostamente evangélicas. Nós podemos provar dentro das Escrituras que o Deus verdadeiro não aprova político nos púlpitos das igrejas supostamente pentecostais ou evangélicas. Para você que acredita que Deus aprova político nos púlpitos das igrejas supostamente evangélicas, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 4, 1 a 7. Aqui nós encontramos este Deus dando apoio aos políticos nos púlpitos das igrejas supostamente evangélicas. Vamos ouvir o que Paulo diz e ficou escrito para nós hoje no século XXI. Vamos ouvir o que Paulo ensina para nós sobre o Deus deste século. E para os que apoiam política nos púlpitos das suas igrejas hoje no século XXI, pelo que tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcias e nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Está aqui o Deus deste século, o Deus que apoia os políticos nos púlpitos das suas igrejas supostamente evangélicas. O Deus que apoia os políticos nos púlpitos das igrejas supostamente evangélicas, o nome deste sujo é Deus deste século. Para quem não sabe, vai ficar sabendo agora quem é o Deus deste século. O Deus deste século é Satanás. Com o apoio dos seus ministros, ele comanda a política do mundo inteiro. Quando os apostatas dizem que a política é de Deus, eles têm razão, a política é de Deus, mas não é do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. A política é do Deus deste século. O Deus deste século é quem comanda a política aqui na terra. Não há nenhuma possibilidade do Deus verdadeiro apoiar a política no mundo que jaz no maligno. Podemos dizer hoje aquelas mesmas palavras que Paulo disse está escrito em Gálatas 1, 6 a 12. Admiro-me que tão depressa, dentro de tão poucos anos, mais de 90% dos evangélicos abandonaram o Deus verdadeiro para seguir o Deus deste século. Deixaram o verdadeiro evangelho do Salvador Jesus Cristo para seguir um evangelho diferente, para seguir um evangelho do Deus deste século. Isso é apostasia, deixar o verdadeiro Deus para seguir o Deus deste século. Se o apóstolo Paulo estivesse pessoalmente no nosso meio, ou no meio dos apostatas hoje no século XXI, ele pregaria para os apostatas 2 Coríntios 4, 1 a 7 e Gálatas 1, 6 a 12.
Paulo dizia para os apostatas: sabe qual é o Deus que aprova a política nos púlpitos das igrejas? Ou das vossas igrejas? É o Deus deste século, que dá total apoio aos políticos nos púlpitos das vossas igrejas aqui na terra. E não o Deus verdadeiro. Jamais o Deus verdadeiro dá apoio aos políticos nos púlpitos das suas igrejas aqui na terra. Vejamos o que Paulo nos ensina sobre a união do Deus verdadeiro com o Deus deste século. Veja 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia tem Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos o santuário do Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que? Sai-vos do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso. E não toqueis em coisa imunda, eu vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Não há nenhuma possibilidade do Deus verdadeiro apoiar a política deste mundo enganador. Mas tem um Deus que apoia a política deste mundo enganador aqui na terra. O nome deste Deus é Deus deste século. Este Deus sim apoia a política deste mundo enganador. No passado, os evangélicos não apoiavam a política nos púlpitos das suas igrejas. Sabe por quê? Os evangélicos não apoiavam a política nos púlpitos das suas igrejas? Porque os evangélicos do passado serviam ao Deus verdadeiro. E por quê os evangélicos do século XXI apoiam a política nos púlpitos das suas igrejas? Porque abandonaram o Deus verdadeiro para servir ao Deus deste século. O Senhor Jesus Cristo transformou água em vinho. Os evangélicos do século XXI transformaram o vinho em água. Isso quer dizer que o que o Senhor Jesus Cristo fez, os evangélicos do século XXI desfizeram, transformaram o vinho em água. Vamos ouvir o que o profeta Jeremias diz sobre os que abandonaram o Deus verdadeiro para seguir o Deus deste século? Veja Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados, e os que se apartarem de ti serão escritos na terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Isto é, na velha aliança. E na nova aliança, quem é a fonte das águas vivas? É o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O que os evangélicos do século XXI abandonaram para seguir o Deus deste século? Muitos evangélicos não sabem que o Senhor Jesus Cristo tem poder para escrever o nome de alguém no livro da vida, tem poder para riscar o nome de alguém do livro da vida também. Veja Apocalipse 3:5. Ele disse: ao que vencer será assim vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No passado, os evangélicos tinham os seus nomes escritos no livro da vida. Os evangélicos que se apostataram do verdadeiro evangelho do Salvador Jesus Cristo para seguir o Deus deste século, não tenha dúvida, os seus nomes foram riscados do livro da vida e escritos na terra, como disse o profeta Jeremias 17:13. O Senhor Jesus Cristo disse: eu tenho poder para dar e tenho poder para tomar. Este mandamento recebi de meu Pai. O que significa tenho poder para dar e poder para tomar? Isso significa que o Senhor Jesus Cristo tem poder para escrever os nomes de quem ouve a sua voz e vem para o seu aprisco. Enquanto as pessoas permanecerem no aprisco do bom pastor, o seu nome continua escrito no livro da vida. No dia que as pessoas saírem do aprisco do bom pastor, os seus nomes serão riscados do livro da vida e escritos na terra, porque deixaram o aprisco do bom pastor, deixaram a fonte das águas para beber águas sujas fora do aprisco do bom pastor. Fora do aprisco do bom pastor, os pastos são secos e as águas sujas e enlameadas pelos pés dos falsos pastores. Veja Ezequiel 34:1 a 31.
Porque o profeta Jeremias diz que os que abandonam o Deus vivo serão envergonhados? Será que já passou na mente dos apostatas que eles vão ser envergonhados naquele grande dia? Veja, 1 João 2,28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, não fiquemos nós confundidos e envergonhados no dia da sua vinda. Só não vão ser confundidos e envergonhados os perseverantes que não se apostatarem dos santos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E foram fiéis até o fim da sua vida terrena. É como disse o anjo do Senhor Jesus Cristo para João em Apocalipse 3:5. Ao que vencer, de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. Amados irmãos e ouvintes, ouçam o lamento dos apostatas naquele grande dia, na presença do bom pastor. Veja Mateus 7:22-23. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, nós fizemos muitos milagres em teu nome. Senhor, nós fizemos muitas maravilhas em teu nome. Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome. Vejam o que os apostatas vão ouvir da boca do bom pastor naquele grande dia. Ele vai dizer: nunca vos conheci, não sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Não vai adiantar tantos lamentos naquele grande dia, na presença do bom pastor. Por quê? Aquele dia não é dia de misericórdia, é dia de fazer justiça com todos os que abandonaram o Deus vivo para seguir o Deus deste século. Não vai adiantar tantas queixas na presença do bom pastor naquele dia, porque todos que abandonaram o Deus vivo, abandonaram de livre e espontânea vontade. Não foram forçados pelo Deus deste século. Foi uma escolha de vocês próprios de seguir o Deus deste século, porque vocês amaram mais as riquezas deste mundo enganador do que as riquezas celestiais. Nunca vocês meditaram nos conselhos do bom pastor, que está escrito em Mateus 6:19-34, e nem nas palavras de Paulo, que está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, 3-14. Mas o que aconteceu com os apostatas? Foi o que Paulo disse em 2 Coríntios 1-4. O Deus deste século cegou os entendimentos dos apostatas para eles não ver nem ouvir os conselhos do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos aqui na terra. Os apóstolos nunca ensinaram coisa errada aqui na terra. Os apostatas nunca meditaram na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1-15. Paulo estava aconselhando os povos da terra de geração em geração, até a consumação dos séculos. As escrituras para os apostatas é como um livro selado. Eles não estão compreendendo nada sobre as escrituras. É como disse o profeta Isaías: estes cães gulosos nada compreendem, cada um se torna para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. São cegos e guia de cegos, e se um cego guiar outro cego, vão cair ambos no abismo da perdição. Isso quer dizer que os líderes religiosos são cegos e os seus fiéis são cegos também. Então, é como disse o nosso divino mestre, o Senhor Jesus Cristo, com os pastores dos fariseus e com os seus fiéis: é cego guiando cego, vão cair todos no abismo da perdição eterna. Vejam Mateus 15, 6-14. O Senhor Jesus Cristo disse que todos os homens têm que chegar ao conhecimento da verdade, e que todos se salvem e se desprendam dos laços do Deus deste século, para não serem condenados com o Deus deste século. O Deus deste século sabe que o que lhe espera é um lago de fogo e enxofre, e por isso ele quer levar para morar com ele neste lago de fogo e enxofre o máximo possível de pessoas que ele puder enganar aqui na terra. Veja o cuidado de um homem que tinha a mente de Cristo com as ovelhas do seu pastor aqui na terra. Veja 2 Coríntios 11, 1-15. Oxalá me suportasseis um pouco na minha insensatez. Sim, me suportai-me ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Mas temo
que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se aparte da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se alguém vem e prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeis, ou outro Evangelho que não abraçaste, de boa mente o suportais. Como a verdade de Cristo está em mim, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por quê? Será porque não os amo? Deus o sabe. Ora, o que faço? E ainda o farei, é para cortar a ocasião aos que buscam a ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçados em apóstolo de Cristo. E não é muito de se admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O Deus deste século, que é o próprio Satanás, disfarçado em anjo de luz e ministro de justiça, ele vive para enganar os apostatas que abandonaram o Deus verdadeiro para seguir o Deus deste século. Qual foi a vantagem dos apostatas abandonar o Deus vivo para seguir o Deus deste século? É que o Deus deste século ofereceu as riquezas materiais para os apostatas, e o Deus vivo não ofereceu para os apostatas riquezas materiais. O Deus vivo ofereceu para os povos da terra as riquezas celestiais, onde os ladrões não roubam, nem a traça corrói, nem a ferrugem destrói. Então, os apostatas escolheram abandonar o Deus vivo para seguir o Deus deste século. Vão receber o salário da injustiça que cometeram aqui na terra. Os apostatas naquele dia vão dizer que Deus é injusto por lançar eles no fogo eterno, por chamar eles de maldito praticador de iniquidade. Será que Deus é injusto por não aceitar os apostatas no seu reino? Deus não é injusto por lançar os apostatas no fogo eterno. Deus é justo. Foi uma escolha que os apostatas fizeram aqui na terra. Abandonaram o Deus vivo para seguir o Deus deste século. O Deus deste século disse para os apostatas que todas as riquezas deste mundo eram dele, e ele dava quem ele quisesse. Bastava-lhe seguir aqui na terra e fazer o que ele ordenasse aqui na terra. Os líderes religiosos perguntaram para o Deus deste século: e qual é as suas ordenanças para nós obedecer aqui na terra? Ele disse: se vocês quiserem prosperar na terra financeiramente e enricarem, não toque no que é meu aqui na terra. Vocês sabem que o pecado me pertence, as vaidades me pertencem, o mundo está sob o meu domínio. Então vocês não podem falar nada contra as vaidades deste mundo. Não toquem vestes das irmãs das vossas igrejas. Vocês têm que abraçar tudo o que o mundo oferece. Vocês não falem contra o pecado dos povos aqui na terra. Não falem contra as mulheres que são vaidosas e gostam de se pintarem. Todas estas coisas são invenções nossas para enganar os povos aqui na terra, principalmente as mulheres. Todos que usarem os nossos produtos fazem parte do nosso povo aqui na terra. Então, o nosso povo que tem aqui na terra, eles são liberados para fazer o que eles bem quiserem, sem nenhum impedimento. O nosso povo tem que usarem de tudo que o mundo oferece aqui na terra. O Deus deste século disse para os líderes religiosos: são estas as minhas doutrinas na terra, para vocês obedecerem, para vocês enricarem e prosperarem muito. Quem desobedecer na terra não tem bênçãos materiais e não prosperará financeiramente. Vocês talvez discordem comigo, mas prestem atenção. O que eu vou lhe perguntar agora: o que foi que o Deus deste século ofereceu para o Filho de Deus no deserto? Ele disse para o Filho de Deus: estás vendo estas riquezas terrenas?
tudo me foi entregue nas minhas mãos, e eu dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, tudo isto te darei, porque é meu e eu dou a quem eu quiser, ou a quem me aprovidar. Será que os reinos deste mundo não é as riquezas materiais que envolve o dinheiro? O que Paulo falou sobre o dinheiro? Veja 1 Timóteo 6, 3 a 14. O Senhor Jesus Cristo mandou que alguém guardasse dinheiro nos bancos, que ajuntasse tesouros aqui na terra. Vejamos Mateus 6, 19 a 34. O Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos nunca deram apoio às riquezas terrenas. Se o Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos não deram apoio às riquezas terrenas, tem alguém aqui na terra que apoia as riquezas terrenas. E quem vocês imaginam como é o nome deste alguém que apoia as riquezas terrenas? Você tem uma ideia quem é o nome, como é o nome deste cujo que apoia as riquezas deste mundo? O nome de quem apoia as riquezas deste mundo, enganador, chama-se Deus deste século. Qual é a missão do Deus deste século aqui na terra? Enganar os povos da terra, tirar a visão espiritual dos povos da terra, cegar os povos da terra. Vocês talvez digam: você tem prova nas escrituras para dizer tudo isso? Confira na sua Bíblia a missão do Deus deste século aqui na terra, Apocalipse 12, 7 a 12, 2 Coríntios 4, 1 a 7. A missão do Deus deste século aqui na terra é enganar, cegar os povos da terra. Eles não compreendem as escrituras nos seus originais. Assim como o Espírito de Cristo inspirou para os seus escritores sagrados. Irmãos e ouvintes, vamos falar de novo sobre o dinheiro. É lamentável nós, o povo de Deus, do Deus vivo, não poder viver aqui na terra sem o dinheiro. Temos que usar o dinheiro para a nossa sobrevivência. Temos que saber usar o dinheiro e não sermos avarentos nem gananciosos pelo dinheiro. Não vamos correr atrás das riquezas deste mundo. Vamos tomar os conselhos do servo de Deus. Veja 1 Timóteo 6, 3 a 10. Porque nada trouxemos para este mundo, e deste mundo não vamos levar nada daqui. Tendo, porém, o alimento, o vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentações e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas nós, o povo do Deus vivo, devemos fugir destas coisas e não andar atrás das riquezas deste mundo, que não vai se aproveitar nada no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. A culpa de todas as apostasias entrar nas igrejas do século XXI está no dinheiro, está no amor ao dinheiro. Se não fosse os líderes religiosos amarem tanto dinheiro, jamais as apostasias tinham entrado nas igrejas da terra. O amor ao dinheiro fez com que os líderes religiosos abandonassem o Deus vivo para seguir o Deus deste século. O Deus deste século prometeu para os líderes religiosos grandes riquezas aqui na terra, se eles abandonassem o homem lá de cima para seguir a ele aqui na terra. Veja, a prova de tudo isso que nós estamos falando, nos mostre um líder religioso que seja pobre aqui na terra, que não tenha riquezas terrenas. O líder religioso que não tiver riquezas terrenas hoje no século XXI, é porque ele não pertence ao Deus deste século, pertence ao Deus vivo aqui na terra. O comércio de almas humanas na terra é grande hoje no século XXI, porque todos os dias se fundam igrejas na terra, e porque é o melhor negócio, é o melhor comércio hoje no século XXI, é o comércio de almas humanas. Porque não se paga impostos para ninguém aqui na terra. Para se comercializar almas humanas aqui na terra, não paga imposto. É um mercado livre, é o mercado de almas humanas aqui na terra.
é um dos mercados que mais cresce hoje no século XXI, é o mercado de almas humanas na Terra. Agora, imagine como é o mercado de almas humanas aqui na Terra. E como funciona o mercado de almas humanas aqui na Terra? Você funda um comércio de almas humanas. Vejam bem, as astúcias dos fundadores dos comércios de almas humanas aqui na Terra. Eles fundam o seu comércio de almas humanas e começam a conseguir os clientes para a sua loja. Eles convidam os clientes para se associarem na sua loja ou no seu comércio. Agora os associados têm que pagar 10% do seu salário da sua renda para o dono da empresa evangélica. A empresa cresce muito rápido, porque o número de sócios da empresa e de fiéis aumenta todos os dias. O dono da empresa ensina para os seus sócios que se eles não forem fiéis, eles não terão herança no reino de Deus. Eles podem ficar devendo ao mercantil, ao açougue, à farmácia ou a qualquer um dos seus devedores, mas a taxa da empresa não pode deixar de pagar fielmente. Veja bem, o segredo das empresas crescer tanto. Os donos destas empresas ensinam para os seus fiéis que a taxa de 10% do seu salário da sua renda que você está pagando lhe dá direito de herdar o reino dos céus. Porque a taxa que os seus sócios estão pagando é para Deus, não é para eles. E quem não pagar a taxa dos 10% do seu salário da sua renda está roubando a Deus. E por roubar a Deus não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Está aqui o segredo destas empresas crescerem tanto aqui na terra. O segredo é a mentira e a enganação. Porque ninguém pode roubar a Deus aqui na terra. E principalmente por deixar de pagar 10% do seu salário da sua renda para Deus aqui na terra. Quem já imaginou? Quem já ouviu falar Deus fundando empresas evangélicas aqui na terra para obrigar os seus fiéis a pagarem 10% do seu salário da sua renda para ele ou para a sua empresa evangélica aqui na terra? Já imaginou, irmãos e ouvintes? Nós ter que pagar 10% do nosso salário, da nossa renda, para ter o direito de entrar no reino de Deus? Não encontramos de Gênesis ao Apocalipse ninguém aqui na terra pagando 10% do seu salário, da sua renda, em dinheiro mensalmente para Deus. Nenhum líder religioso prova para os seus fiéis do Gênesis ao Apocalipse um só versículo que alguém pagou dízimo mensalmente em dinheiro para Deus. Então quem criou este dízimo mensalmente em dinheiro? Foi o Deus deste século, porque ele é mentiroso e pai da mentira, como afirmou o próprio Filho de Deus em João 8,44. Aqueles religiosos e os seus fiéis diziam para o Senhor Jesus Cristo: nós somos filhos de Deus e temos a fé de Abraão, pagamos o dízimo de tudo quanto nós ganhamos sem negar nem um centavo. Até da hortelã, do cominho e do endro, nós damos o dízimo para Deus. Não somos ladrões e nem roubadores de Deus, como outras pessoas. O Senhor Jesus Cristo, olhando para aqueles pastores dos fariseus e para os seus fiéis, disse claramente no meio da multidão: vocês são filhos do diabo e não são filhos de Deus. Vocês têm como pai o diabo, que é o pai da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. Quando ele mente, fala do que ele é próprio. Vocês também são mentirosos, porque são filhos do pai da mentira, que é o diabo. Quantos milhares de religiosos tem hoje no século XXI? Na mesma situação daqueles líderes religiosos e dos seus fiéis? Que se o Senhor Jesus Cristo estivesse pessoalmente no meio deles, ele dizia as mesmas palavras que ele disse com os líderes religiosos dos fariseus: vocês são filhos do diabo e estão fazendo a vontade de vosso pai, que é o diabo. Vocês são filhos do Deus deste século. Vocês adoram o Deus deste século. Vocês pagam os vossos dízimos para o Deus deste século e não para o meu pai. O meu pai não precisa dos dízimos de vocês. Os dízimos que vocês
contribui com as vossas igrejas, contribui para a vossa perdição e não para a vossa salvação. O que eu vejo dos céus, do trono da minha glória ao lado do meu Pai Celestial, eu contemplo na terra um comércio de almas humanas na terra, usando o meu nome e o nome de meu Pai para arrecadar dinheiros, para enganar as almas que eu paguei um preço tão alto por elas na dura cruz do Calvário. Eu vejo na terra, não igrejas, mas empresas religiosas, fazendo comércio das minhas ovelhas na terra, exigindo que as minhas ovelhas sirvam de pasto para os falsos pastores. Os falsos pastores comem a carne das minhas ovelhas, bebem o sangue das minhas ovelhas e se vestem da lã das minhas ovelhas, e ainda são muito rigorosos com as minhas ovelhas, que nenhuma lhe pertence. Eles dizem que se não pagarem os dízimos do seu salário ou das suas rendas, para eles não tem salvação, não direito de entrar no reino de Deus, ou no reino de meu Pai. Assim diz o Filho de Deus para os falsos pastores: vocês estão anulando o meu sacrifício que eu fiz na dura cruz do Calvário pelas minhas ovelhas. Se o dízimo já existia antes da minha vinda a esta baixa terra, então, se o dízimo estivesse algum valor aqui na terra ou alguma utilidade, que utilidade teve a minha vinda a esta baixa terra? O dízimo fazia parte da lei e eu vim cumprir a lei. Então, na minha graça não funciona dízimo e nem a lei do dízimo, porque eu cumpri a lei do dízimo. Não ficou nenhuma lei da velha aliança que eu não fosse cumprida na dura cruz do Calvário. Eu sou o fim da lei. A lei só teve a sua validade até a minha morte. Depois da minha morte, não existe mais nenhuma lei aqui na terra da velha aliança. Todas as leis da antiga aliança foram cumpridas na cruz do Calvário. Todos os humanos da terra que quiserem se salvar pelo pagamento do dízimo, têm que passar pelo que eu passei na terra, diz o Senhor Jesus Cristo. Cada pessoa individualmente tem que pagar o preço que eu paguei na terra. Quem está disposto a pagar o preço que eu paguei na terra? Diz o Senhor Jesus Cristo. Quem não estiver disposto a pagar o preço que eu paguei na cruz, venha para a minha graça. Enquanto é tempo, não deixe para amanhã. O dia é hoje. No dia que se chama hoje. Hoje é o dia aceitável da sua salvação pela graça. Não pague mais dízimo para se salvar. Quem quiser, venha e beba da água da vida. É de graça, não pague nenhum centavo. Vocês receberam da plenitude de meu Pai, graça sobre graça. A lei quem deu foi Moisés, a graça e a verdade veio por mim. Ninguém entra no reino de meu Pai, se não for por mim. Disse o Senhor Jesus Cristo. Assim diz o Filho de Deus para os falsos pastores e fiéis dizimistas: se vocês não se converterem destas mentiras que vocês ensinam para os vossos fiéis sobre o dízimo, eu nunca ensinei esta doutrina do dízimo para ninguém aqui na terra. Os meus apóstolos nunca ensinaram a doutrina do dízimo aqui na terra. Então, quem autorizou vocês a cobrar o dízimo das minhas ovelhas aqui na terra? Estas ovelhas são minhas, não lhe pertencem a vocês, mercenários. Vocês não são pastores, são mercenários, todos sem exceção. Eu não constituí nenhum pastor na terra. Eu dei dons aos homens. Não dei título de pastor a nenhum homem aqui na terra. Todos que quiserem ser pastores na terra estão assumindo o meu lugar na terra. Quem pode assumir o meu lugar na terra? Qual é o pastor que pode me resistir na terra? Quem pode se igualar a mim na terra? Quem pode pagar o preço que eu paguei? Qual é o pastor que tem a coragem de dar a sua vida por uma das suas ovelhas? Ou a ovelha do seu aprisco? Eu não encontro na terra nenhum homem que se diz pastor, que tenha coragem de pagar o preço que eu paguei na dura cruz do Calvário pelas almas perdidas da casa de Israel. Um homem que se converter à minha graça não aceitará ninguém lhe chamar mais de pastor. Eu sou o vosso pastor.
Os homens são mercenários, todos sem exceção. Eu, Jesus, enviei o meu atalaia para falar com os líderes religiosos que se intitulam a si mesmos pastores aqui na terra. Ele disse para o seu atalaia: diga para os pastores que eu tenho uma lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus. E nesta lista está o nome dos pastores. Os pastores são o primeiro da lista dos que não vão poder entrar no meu reino ou no reino de meu Pai. Vocês talvez nunca leram nas escrituras onde está escrito que os pastores não vão poder entrar no reino de Deus. Vão ficar do lado de fora batendo na porta e dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor lá de dentro responderá: não sei quem são vocês, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Para os amados ouvintes não terem dúvida do que o atalaia de Deus está falando para vocês, abram as vossas Bíblias em Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 31 a 46, Lucas 13, 22 a 28, Apocalipse 22, 15, Isaías 56, 11. Quem são os cães que não vão poder entrar na cidade santa, Jerusalém celestial? Isaías nos dá respostas. Quem são os cães que não vão poder entrar na cidade santa, a nova Jerusalém celestial? Veja Isaías 56, 11. Os amados ouvintes, sabe que tem um povo religioso aqui na terra que não compreende as escrituras? Este povo religioso que não compreende as escrituras é um povo que Deus reconhece aqui na terra como apostatas da fé em Deus e em Cristo. Os apostatas perderam a noção do valor que tem as escrituras aqui na terra. Os apostatas são cegos e guia de cegos. Para os apostatas, as escrituras é uma parábola. Eles não estão entendendo nada das escrituras. É como disse o profeta Isaías: e estes cães são gulosos, nunca se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Aonde está a lista desses cães que não vão poder entrar no reino de Deus? Veja Apocalipse 22, 15, assinado por nosso Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse 22, 16, Isaías 44, 26. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas do século XXI, terceiro milênio. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros na terra. Meus servos e minhas servas, fujam das apostasias e fiquem firmes na minha doutrina até a minha volta. Eu não quero encontrar a minha igreja na terra apoiando o Deus deste século, e nem se apostatando da minha doutrina na terra. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, ou a coroa de vida eterna no céu de glória, aonde não tem apostasias e nem homens intitulados pastores. A minha igreja está aqui na terra, guardando a minha doutrina. A minha igreja não pode dar apoio ao Deus deste século, e nem confiar em mercenários que não sabem cuidar das minhas ovelhas na terra. O fundamento da minha graça na terra está nas escrituras, em João 10, 1 a 16. A minha graça está na terra, e em breve eu virei para arrebatá-la, a minha igreja da terra, e transportá-la para o meu reino celestial, nos céus de glória. Na terra não tem pastores. Na minha igreja na terra não tem pastores, tem um só pastor. Na minha igreja na terra não tem rebanhos, é um só rebanho, um só pastor. Se você encontrar na terra uma igreja que seja um só rebanho, um só pastor, pode agregar nesta igreja. Esta é a minha igreja na terra, diz o bom pastor. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar com Deus manda falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Era o que Deus tinha para revelar dos céus para os apostatas aqui na terra, antes de tocar a última trombeta. Depois que a última trombeta tocar, o tempo da graça passou na terra. Agora, quem não permaneceu na sã doutrina do Filho de Deus aqui na terra,
e se apostatou da fé em Cristo para seguir o Deus deste século, agora é só aguardar o juízo final, onde todas as nações que viveram desde os tempos de Noé vão estar todos reunidos na presença do bom pastor, e naquele dia o bom pastor vai separar as suas ovelhas dos bodes. As suas ovelhas ele porá à sua direita, os bodes ele porá à sua esquerda. As suas ovelhas ele vai chamar de benditos de meu Pai, os bodes ele vai chamar de malditos, praticadores de iniquidades. E vai mandar todos os bodes e seus pastores para o inferno de fogo ardente. Veja Mateus 25, 30 a 46. O Senhor Jesus Cristo disse: quem vos ouve, a mim me ouve. Lucas 10, 16. Mateus 10, 40 e 41. João 13, 19 e 20. Hoje é só uma advertência. Em breve todos verão a realidade. Quem tiver dúvida, é só aguardar para ver a realidade. Nós, como atalaia de Deus, não podemos nos apostatar da fé no Salvador Jesus Cristo. Temos que permanecer firmes e fiéis até o fim da nossa vida terrena. Não podemos apoiar os apostatas e nem passar a mão na cabeça deles. Não podemos nos apostatar das Escrituras. Temos que crer nas Escrituras. As Escrituras é a nossa regra de fé e conduta cristã. Os atalaias de Deus andam passo a passo com as Escrituras. Não podemos ir além das Escrituras. Não podemos acrescentar nem diminuir nem um tio e nem um cedilha das Escrituras. As Escrituras é o nosso pão espiritual, que nós nos alimentamos todos os dias da nossa vida terrena. Eis a causa, o porquê os apostatas ou as apostasias entraram nas igrejas, porque eles abandonaram as Escrituras para seguir dogmas religiosos ensinados pelos líderes religiosos. A apostasia tem matado muitas almas aqui na terra. A apostasia é um mal terrível que está corroendo como uma gangrena e matando muita gente aqui na terra, hoje no século XXI. As apostasias já eram profetizadas para o final dos tempos. Paulo disse que o Senhor Jesus Cristo não voltaria antes que a apostasia se manifestasse nas igrejas da terra. Tem um remédio para curar a doença chamada apostasia. Somente o sangue do Cordeiro de Deus pode curar a doença chamada apostasia, que está se alastrando em toda a face da terra. As igrejas podiam estar servindo de hospitais para tratar a doença chamada apostasia. Mas a realidade é que as igrejas é o lugar mais infectado com as doenças chamadas apostasia, porque foi nas igrejas que nasceu a doença chamada apostasia. E é nas igrejas que a doença chamada apostasia permanece até o dia de hoje, até o dia chamado hoje. A doença chamada apostasia é tão cruel que ela mata não somente a carne humana, mata também a alma dos humanos da terra. Porque a doença chamada apostasia é tão ruim ou tão desagradável? Porque é um afastamento do homem da verdade, para crer na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Quando o homem ou a mulher aprova a apostasia nas igrejas, a primeira coisa que ele faz ou que ela faz é abandonar o Deus vivo. A segunda coisa que ele ou elas faz é se associar com o Deus deste século. Agora o Deus vivo é que é o mentiroso e o verdadeiro é o Deus deste século. Agora o apostata torna-se inimigo dos seguidores do Deus vivo. Para os apostatas, os seguidores do Deus vivo é uns hereges sectários. Os apostatas se julgam os melhores aqui na terra, os mais verdadeiros, só tem a verdade na igreja deles. Isso é dos apostatas. Como atalaia de Deus, não defendemos nenhuma instituição religiosa aqui na terra. Nós defendemos a doutrina do Filho de Deus aqui na terra. O atalaia de Deus está na torre de vigia para ver tudo o que está se passando aqui na terra, dentro das religiões aqui na terra. O atalaia de Deus escolheu uma igreja para congregar,
mas nem mesmo a própria igreja que o atalaia congrega, ele não pode defender. Se a igreja que eu congrego tiver apostasia, temos que falar contra as apostasias na igreja que nós congregamos. A igreja que o atalaia de Deus congrega é a igreja que mais se aproxima da igreja do Senhor Jesus Cristo hoje no século XXI. Jamais eu pregarei para ninguém que a igreja que eu congrego é salvadora. Placa de igreja não salva nenhuma alma aqui na terra. Mesmo que esta igreja seja a igreja do Senhor Jesus Cristo, tem gente apostata dentro dela. Mesmo sendo a igreja de Cristo, mesmo assim, tem gente perdida dentro dela. Já imaginaram? A igreja do Senhor Jesus Cristo foi fundada com apenas 12 homens e um destes homens era o diabo. Imagine na igreja do século XXI. Mesmo que seja a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje no século XXI, o quanto tem de diabos dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo hoje no século XXI? Por isso, não podemos dizer para ninguém que mesmo na igreja do Senhor Jesus Cristo não tem gente perdida e sem salvação. Tem gente perdida e sem salvação, mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Tem sim pessoas que pensam que estão salvas e não estão salvas. Estão perdidas e sem salvação, mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo convida todos os habitantes da terra para fazerem uma reconciliação com a sua doutrina. O Senhor Jesus Cristo convida hoje todos os habitantes da terra para renunciar ao Deus deste século, que está enganando todos os povos aqui na terra, com as suas apostasias coloridas. O Senhor Jesus Cristo convida todos os religiosos da terra para reconciliarem ou para renunciarem o dízimo que foi criado pelo Deus deste século para enganar os povos aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo convida hoje todos os homens intitulados pastores para renunciar os seus títulos de pastores e reconhecer que não são pastores, são todos mercenários, todos sem exceção. O Senhor Jesus Cristo convida hoje todos os apostatas da face da terra para renunciarem às apostasias e voltarem à palavra original como ela foi no princípio da igreja primitiva. O Senhor Jesus Cristo convida todos e manda avisar para todos os povos da face da terra que em breve todos os habitantes da terra vão ter que comparecer perante o seu tribunal para prestarem contas de todas as suas apostasias que cometeram aqui na terra. Cada um procure salvar a sua vida das apostasias aqui na terra, porque elas estão matando como a gangrena. Lavemos as nossas mãos no sangue do inocente Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, que morreu na dura cruz do Calvário por nós para nos livrar dessas apostasias, dessas idolatrias, de tudo que o mundo oferece. Então, mais uma vez, nós vamos terminar nossa mensagem com o conselho revelado dos céus para os apostatas aqui na terra e todos aqueles que lideram uma religião aqui na terra. Então, Deus manda dizer para os apostatas aqui na terra que se eles não se converterem, não voltar aos originais da palavra ao qual eles pregaram há 100 anos passados e não voltarem ao primeiro amor, eles vão ser todos confundidos e envergonhados naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. Então este é o conselho, esta é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém. A palavra amém significa eu concordo, eu estou de comum acordo, eu assino embaixo. Então Deus e seu Filho Jesus Cristo e os anjos estão no céu dizendo amém para esta mensagem. E mais uma vez nós dizemos, Deus em Cristo seja louvado, e toda a igreja de Cristo na terra diga amém.